Olá, amigo, olá, amiga, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos a esta semana que se inicia, segunda-feira, começando com todas as suas atividades. E eu pergunto para você tá com vontade de parar? Você tá com vontade de desistir? Todo mundo, em algum momento da vida, sente vontade de parar, sente vontade de desistir. E por isso eu estou aqui para falar para você algumas palavras para te animar nessa semana que está começando. Antes, só gostaria de pedir e lembrar você para curtir este vídeo e para se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, e também ativar as notificações do sininho para você ser lembrado todos os vídeos que chegam aqui no canal para te abençoar. Hoje eu vou contar para vocês a história de Elias. Elias foi um profeta que viveu no tempo de um rei do povo de Israel chamado Acabe. Acabe foi um rei que governou durante 22 anos e ele é conhecido por ser um rei que levou o povo a uma queda espiritual. Este rei casou-se com uma outra mulher de um povo que não era do povo de Israel, a Jezabel, e por isso ela acabou fazendo com que ele introduzisse algumas práticas que não eram costumeiras no povo de Israel. E assim, Elias foi fazendo uma série de interações com esse rei, tentando ajudar esse rei a olhar para o lado correto das coisas, mas porém o rei não ouvia o profeta Elias. E chegou um determinado momento em que esta guerra espiritual começou a crescer, a tal ponto que houve uma grande batalha entre os profetas que serviam aquele deus pagão da Jezabel e os profetas de Deus, que eram representados ali naquele momento por Elias. Então Elias faz um desafio em que ele faz um sacrifício de animais, que na época isso era costumeiro, e coloca assim, os restos desse animal para ser queimado, mas eles não acendem o fogo. E eles pegam e falam assim: o Deus que verdadeiramente existir vai descer fogo do céu e vai consumir todo esses pedaços de carne que estão aqui. E assim 450 profetas de Baal, que era o deus pagão, começaram a fazer todos os seus rituais de um lado, tentando fazer com que o deus deles queimasse aquele sacrifício. E por muito tempo eles ficaram ali e nada aconteceu. Então Elias pega e pede para colocar água em cima. Então imagine, você quer queimar alguma coisa, você vai colocar álcool, você vai colocar combustível para queimar. Nunca você vai colocar água. Ele pediu para encharcar aquilo de água, a ponto que fez água em volta, numas valetas que ele pediu para fazer também. Ficou tudo molhado e ele orou para Deus. E a história, o relato bíblico conta que desceu o fogo do céu, consumiu todo aquele sacrifício, e então o desafio que havia sido proposto foi vencido pelo profeta de Deus, o Deus verdadeiro. Acontece que essa rainha chamada Jezabel ficou sabendo daquilo que tinha acontecido e mandou um recado para Elias que em 24 horas ele estaria morto. E Elias, embora tivesse enfrentado 450 homens, se acovardou diante desta ameaça. Muitas pessoas criticam Elias por ele ter se acovardado, mas hoje eu gostaria de falar para você: nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Existe na palavra de Deus este entendimento, existe esta frase, que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Elias passou por um desgaste espiritual muito grandioso para conseguir vencer aquele desafio. E isso acabou afetando também a sua parte emocional, que é a alma, a psique, e também o seu corpo, que é a parte física mesmo. E ele não estava bem
porque ele dedicou muita energia para aquilo. Então, eu gostaria hoje de fazer um convite seu a uma autoanálise de como que está o seu espírito, como que está a sua alma e como que está o seu corpo e como que cada um desses três está afetando entre todos. Porque nós vivemos num mundo em que a nossa alimentação não está certa, nós vivemos num mundo em que as nossas emoções estão cada vez sendo mais afetadas, e isso afeta a nossa vida espiritual, afeta o nosso ânimo, enfim. E eu gostaria de falar disso, confirmar isso nessa parte física, mostrando o que aconteceu depois que ele acabou fugindo da rainha Jezabel. Está lá no livro de 1 Reis, capítulo 19. Então lá, um anjo aparece para Elias. Ele está lá depressivo. É nítido que ele está depressivo, porque ele chega ao ponto de dizer que ele quer morrer. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Versículo 3. Quando chegou a Berseba, que era uma cidade, uma localidade que pertence a Judá, deixou ali o seu moço, o seu auxiliar, e ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro, que é uma árvore, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. Ele pediu a morte. Quem que pede a morte? Só pede a morte quem desistiu da vida porque está em depressão. E ele estava neste momento. E a depressão, muitas vezes, ela vem por uma alimentação incorreta, falta de sono, ela vem por uma série de fatores. E hoje nós, seres humanos, temos sofrido muito com a depressão. E às vezes chegando ao ponto que chegou um profeta de Deus. Mas Deus o socorreu. Deus ouviu o seu clamor. E disse assim: de súbito um anjo o tocou. Ele disse: levanta-te e come. Ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou-se a deitar. Ele fez uma refeição, mas ainda estava fraco. E foi descansar. O anjo do Senhor voltou a segunda vez, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até a cidade de Horebe, o monte de Deus. Veja só, ele comeu, ele se hidratou e ele descansou. Muitas vezes nós estamos tão esgotados e nós queremos desistir, mas na verdade você não precisa desistir, você precisa descansar. Descansar e se alimentar. Eu fico imaginando o que tinha nesse pão que o anjo cozeu, porque ele teve força e vitalidade, ele teve vitamina no corpo dele para conseguir caminhar 40 dias e 40 noites. Por isso hoje eu faço a você um convite. Se você está cansado, não desista, faça como Elias, clame a Deus, se hidrate, se alimente, cuide da sua saúde, vai ver como estão os seus exames, vai fazer um exame de sangue, ver como que estão suas vitaminas. De repente está faltando alguma vitamina aí para você se animar, para você ter mais disposição. Às vezes é uma coisa tão simples e você não faz. E descanse e continue caminhando. Não desista, continue caminhando, assim como Elias continuou caminhando e ainda fez outras coisas. O final da história de Elias, sabe qual é? Uma carruagem de fogo veio do céu, buscou ele e levou ele vivo para o céu. Ele não conheceu a morte. E lá, muitos anos depois, séculos depois, quando Jesus veio à Terra, Elias apareceu para confortar a Jesus, indicando que Elias já está no céu. Elias já teve a sua recompensa e logo nós teremos também a nossa recompensa. Ele recebeu
a ameaça que ele ia morrer em 24 horas e ele nunca morreu. Um grande abraço para você, te vejo na próxima semana aqui no canal Salles Pereira, o que falta ser dito.